Viés humano em projetos de engenharia. E aí, pessoal, tudo bem? Recentemente publiquei um artigo no LinkedIn sobre por que tantos projetos falham, mesmo com metodologias bem estabelecidas. A grande sacada é que o fator humano faz toda a diferença. Hoje eu quero me aprofundar nesse tema com exemplos práticos da minha experiência e soluções que realmente funcionam. E eu mesmo implementei ao longo dos meus quase 30 anos como engenheiro. Para quem não me conhece, sou Leonardo Barros, engenheiro civil com uma longa jornada em projetos de capital, em áreas como óleo e gás, mineração, energia até defesa. Uma coisa que aprendi nessa caminhada é que entender os viés cognitivos é tão crucial quanto dominar os aspectos técnicos de um projeto. Pode acreditar, isso faz toda a diferença. Nesse primeiro vídeo de uma série sobre viéses humanos, vou compartilhar três viéses específicos que têm um impacto enorme em projetos de engenharia. Vou mostrar casos reais e, o mais importante, estratégias práticas que você pode começar a usar agora mesmo nos seus projetos. Viés de disponibilidade e avaliação de riscos. O viés de disponibilidade é como um atalho na nossa mente. A gente tende a superestimar a probabilidade de eventos que lembramos facilmente e subestimar aqueles que são menos memoráveis, não importa a frequência real deles. Esse viés influencia muito a forma como vemos os riscos em projetos. É possível saber mais sobre isso no artigo Risk and Availability or Heuristic, de Huolin Feng. Vou colocar o link para o artigo completo aqui embaixo na descrição do vídeo. No artigo que eu escrevi no LinkedIn, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo também, eu exploro como as pessoas dependem dos exemplos disponíveis, recuperados de suas mentes para tomar decisões rápidas. Ou seja, em vez de analisar dados frios, a gente confia na nossa memória seletiva, que é moldada por eventos recentes, vividos ou aqueles que mexeram com a gente emocionalmente. Para ilustrar como o viés de disponibilidade pode nos afetar, vou compartilhar um exemplo real de um projeto de construção industrial. Nele, a equipe ficou tão focada nos riscos de atraso e problemas com fornecedores devido às experiências negativas recentes que acabamos negligenciando os riscos geotécnicos. Embora fosse menos provável de acontecer individualmente, tinha um impacto potencial altíssimo. E não deu outra. Quando enfrentamos problemas com o solo nas fundações, o impacto foi enorme, como já era previsto em análises anteriores. A gente simplesmente não estava preparado. Agora vamos analisar esse caso à luz do que diz o artigo que mencionei. Esse exemplo demonstra claramente como o viés de disponibilidade pode nos impedir de enxergar riscos menos óbvios. É como quando a gente acha que andar de avião é mais perigoso que dirigir um carro, mesmo que os dados mostrem o contrário. Para você ter uma ideia, em 2015 foram 1,3 mortes a cada 100 milhões de milhas percorridas, ou 160 milhões de quilômetros, contra apenas 0,155 mortes a cada 100 mil horas de voo. É como quando a gente acha que andar de avião é mais perigoso que dirigir um carro, mesmo que os dados mostrem o contrário. A gente se deixa levar pelas imagens de desastres aéreos, que são muito mais vívidas e fáceis de lembrar do que acidentes de carro, que são geralmente menores e mais comuns. Como diz o estudo de Slovic, as pessoas incorporam outras considerações além das fatalidades anuais e seu conceito de risco. A facilidade com que lembramos dos problemas com fornecedores obscureceu a avaliação objetiva dos riscos geotécnicos. A gente se deixou levar pela memória recente. Para dar uma dimensão ainda maior do impacto desse viés, quero apresentar alguns dados concretos. Analisando o histórico de projetos similares, descobrimos que problemas geotécnicos aconteceram em 40% dos casos com impactos sérios, enquanto as falhas críticas de fornecedores ocorreram em apenas 15%. Mesmo assim, nós dedicamos 3 vezes mais recursos para os riscos de fornecimento, uma alocação totalmente distorcida pelo viés de disponibilidade. O problema geotécnico que não foi respondido adequadamente causou um atraso de uns 3 meses e um custo extra de uns 5 milhões. Esse prejuízo ele poderia ter sido evitado com uma avaliação de riscos mais equilibradas e menos influenciada por experiências recentes. Então, como podemos evitar que esse tipo de situação se repita? Bom, para isso, implementamos uma técnica que chamamos de catálogo de riscos históricos. Ele funciona da seguinte forma: é tipo uma base de dados com todos os riscos que já se concretizaram em projetos anteriores, com a frequência real e o impacto médio de cada um. Antes de priorizar os riscos, a gente consulta esse catálogo obrigatoriamente para evitar que a memória recente nos engane. Isso reduziu uns 40% a ocorrência de risco surpresa nos nossos projetos. Essa técnica visa tornar os dados históricos mais disponíveis nas nossas mentes, equilibrando a influência de eventos recentes. Ao criar esse catálogo, estamos promovendo uma avaliação de risco mais objetiva e informada, seguindo a recomendação do artigo de aproveitar o viés, utilizando as suas características na percepção de gerenciamento de risco de forma consciente. Viés de ancoragem e orçamento. O viés de ancoragem acontece quando a gente se apega a uma informação inicial, a tal âncora, e não consegue se desapegar dela, mesmo quando novas informações mostram que deveríamos. Para ilustrar o viés de ancoragem na prática, eu vou contar sobre um contrato de construção de bases e fundações de uma planta de energia. O contrato inicial de 72 milhões foi apresentado à diretoria na fase conceitual. Só que quando fizemos uma análise detalhada na fase básica, o valor saltou para 170 milhões. Nós enfrentamos uma resistência enorme, a diretoria estava ancorada no valor inicial e queria corte que comprometeria a qualidade e a segurança do projeto. Analisando outros projetos de capital, percebemos que as estimativas iniciais raramente se afastavam mais de 25% das estimativas iniciais, mesmo quando os dados técnicos mostravam que as variações deveriam ser maiores. Não é coincidência, isso é o viés de ancoragem agindo.
Esse viés não afeta só as pessoas, ela se instala na cultura da empresa. Vimos que os departamentos de orçamento, engenharia e suprimentos frequentemente trabalhavam para trás, a partir do número inicial tentando justificar cortes para chegar perto do valor original, em vez de defender o orçamento tecnicamente correto. Para combater o viés de ancoragem, implementamos 3 práticas que se mostraram muito eficazes. A primeira delas é 1. Orçamentação às cegas, onde as equipes estimam os componentes sem saber as estimativas anteriores. 2. Apresentação de múltiplos cenários desde o início para evitar uma única âncora. E 3. Documentação clara das premissas de cada estimativa para justificar mudanças quando as premissas mudam. Isso reduziu em 50% as discussões sobre revisões orçamentárias. Efeito Dunning-Kruger em equipes técnicas. O efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo onde pessoas com pouca habilidade em uma área acham que são super competentes, enquanto especialistas tendem a subestimar suas próprias habilidades. Para ilustrar o efeito Dunning-Kruger, vou compartilhar o exemplo de um projeto de implantação de PMO. Nele, a equipe comercial garantiu que conseguiria implementar um sistema complexo de relatórios em 4 semanas. Nosso especialista, que era mais experiente, estimou 8 meses. Adivinha quem estava certo nessa situação? O pessoal do comercial estava no pico da estupidez do gráfico Dunning-Kruger. Eles não sabiam o suficiente para reconhecer o que não sabiam. O trabalho levou cerca de 7 meses e exigiu um retrabalho enorme. Analisando várias estimativas técnicas dos nossos projetos, encontramos uma correlação clara. Profissionais com menos de 3 anos de experiência no assunto subestimam a complexidade em uns 70%. Enquanto aqueles com mais de 10 anos raramente erravam por mais de 15%. Esse viés piora em empresas que valorizam o otimismo e a atitude positiva acima da cautela técnica. Em uma pesquisa interna, 60% dos engenheiros admitiram que já tinham subestimado prazos por medo de parecerem negativos ou pouco proativos. Para lidar com o efeito Dunning-Kruger, implementamos 3 práticas que ajudaram a mitigar esse viés. A primeira delas é 1. Sistema de revisão por pares com diferentes níveis de experiência. 2. Banco de dados de edição de aprendidas que é consultado obrigatoriamente antes de novas estimativas. E 3. Uma cultura de honestidade técnica, onde reconhecemos publicamente estimativas precisas, mesmo quando são as mais pessimistas. Isso reduziu nossas falhas de estimativa em cerca de 50%. Esses 3 viéses, disponibilidade, ancoragem e Dunning-Kruger, quase sempre interagem entre si. Por exemplo, a disponibilidade de experiências recentes cria âncoras, e quando defendidas por pessoas no pico da estupidez do Dunning-Kruger, podem levar a decisões desastrosas. Quem nunca viu isso acontecer? Eu criei um checklist bem prático e simples com 4 perguntas que eu uso em todos os projetos. 1. Quais são os dados históricos reais, e não só aqueles que eu lembro? 2. Se outra pessoa me der essa estimativa, eu questionaria? 3. Quem tem diferente nível de experiência para avaliar essa decisão? 4. Quais premissas precisariam mudar para essa estimativa estar errada? Além de técnicas individuais, precisamos criar uma cultura na empresa que reconheça esses vieses. Na minha experiência, as equipes que discutem abertamente os vieses cognitivos tomam decisões uns 30% mais precisas. Isso vai fazer toda a diferença. No próximo vídeo, vou mostrar como os vieses humanos afetam o gerenciamento de risco em projetos, incluindo o viés de confirmação e o viés de status quo nas decisões de resposta aos riscos. Fiquem ligados, hein? Agora eu quero saber, qual desses vieses você mais vê nos seus projetos? Você já utilizou alguma técnica para lidar com eles? Compartilhe sua experiência nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos da série. Até a próxima, hein, pessoal?